Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre a DC e sobre algumas falas que o James Gunn falou aí, né? Algumas confirmações no caso, que já dá pra gente entender bastante sobre como deve ser esse futuro, tanto do Superman principalmente, quanto também do próprio DCU, né? Vamos comentar sobre esse filme que não foi anunciado, mas já foi cancelado, dos melhores do mundo, e qual filme pode ser essa grande escrita do James Gunn, né? Bom, vamos começar falando, né, sobre o que o James Gunn nos disse, galera. Bom, primeiramente, antes da gente partir para isso tudo, a gente já sabia que o James Gunn estava escrevendo, roteirizando, e ele vai dirigir um novo filme no DCU que deve ser o próximo grande filme do DCU, né? A gente vai ter ano que vem aí Supergirl sendo lançado, também ano que vem vamos ter o filme do Cara de Barro, né? Mas James Gunn já está desde o começo do ano, né, roteirizando e preparando a sua direção para um grande filme. E esse filme, né, a gente já sabia que teria a participação do Superman. Cara, quando ele falou isso aqui, muita gente começou a teorizar muita coisa, mas as principais teorias eram de que seria um Superman 2, né, uma continuação de Superman. Eu fiz vídeo, inclusive, aqui no canal falando dessa possibilidade que era muito clara, né, mas a maior e que todo mundo, eu acho que queria do fundo do coração, era um filme de World Finest, né, que são os melhores do mundo, um filme do Batman com o Superman juntos, né, esse filme que serviria como uma continuação também de Superman de certa forma, né? E já introduziria o nosso Batman do DCU ao lado do Superman. Isso aqui seria genial. Todo mundo tava querendo, World Finesse, os melhores do mundo, meu Deus, todo mundo querendo esse filme, mas até que chega o nosso querido James Gunn, que vai dar uma entrevista. E aí vem a grande questão dele responder diversas perguntas, porque a gente sabe que o nosso James Gunn, ele não é qualquer um, né? Ele não contorce as coisas, não mente ali, mente aqui, não. O James Gunn responde na lata o que for pra responder. E é nesse momento que ele confirmou pra gente que o filme que ele está escrevendo nesse momento, esse grande filme do DCU que a gente ainda não sabe, não tem nada a ver com os melhores do mundo. Ele confirmou pra gente, não tem nada a ver com os melhores do mundo. Ué, mas se o filme não é dos melhores do mundo e é, pô, o grande filme do James Gunn aí depois de Superman, qual é esse filme? Bom, a gente tem algumas teorias e eu vou falar delas aqui no vídeo, né? Mas ainda nessa entrevista, o James Gunn confirmou que ele vai anunciar qual é esse filme em breve. Ele disse que não nessa semana, nem na próxima, mas em breve ele vai anunciar qual é o título desse grande filme. Enquanto ele não anuncia, a gente tem muito tempo pra teorizar qual é esse grande filme, né, galera? Bom, vamos lá, cara. Se não é os melhores do mundo e é um filme provavelmente muito impactante, cara, a gente precisa pensar em algumas possibilidades. Eu pensei em 4 possibilidades aqui. Eu pensei, né, e concordo, vi também essas possibilidades no Twitter, né, se eu não me engano, foi do perfil do Decenalta, eu não me recordo, tá? Mas eu vi, eu achei muito interessante pra gente trazer aqui no vídeo, né? Vamos começar com a primeira possibilidade, galera. Um filme que, cara, na minha opinião, é uma possibilidade muito clara, tá? Uma continuação de Superman, mas sendo Superman e a Supergirl juntos. A gente sabe que essa conexão é muito forte e a gente já teve essa conexão agora sendo trazida para o filme do Superman, que foi muito bom, né, cara? Pô, essa conexão entre a Supergirl com o Superman, a gente vai ter o filme dela ano que vem, e o próprio James Gunn já havia falado que a Supergirl vai fazer parte do quarteto santo da DC, né? A gente sabe que tem a trindade santa da DC, com o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, e o James Gunn já havia confirmado que essa primeira fase da DC, né, de deuses e monstros, teria um foco muito grande na trindade santa, que é o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, e também na Supergirl, ela entraria pra esse quarteto santo, né? E então, cara, faria muito sentido que esse filme que o James Gunn tá escrevendo é um Superman e Supergirl juntos. Como que seria essa história, cara? O James Gunn já deu indícios da gente poder ter um Brainiac, né, enfrentando o Superman num tipo de continuação do filme. A gente não sabe ao certo, né,
se esse filme aqui vai ser, por exemplo, uma continuação direta, ou se a gente vai ter alguma coisa antes desse filme, por exemplo, o filme da Supergirl, que seria como um filme anterior a esse aqui, né? Seria Superman, Supergirl, e a gente teria Superman e Supergirl juntos nesse filme aqui, né? Mas o James Gunn já confirmou que esse filme que ele tá escrevendo, o Superman, no caso, vai ser muito importante. Então, cara, a gente precisa pensar nessas questões. Ele deve ser o protagonista de novo, mas isso não tira o fato da gente ter também uma outra pessoa do lado, como é o caso da Supergirl, cara. Eu acho muito provável, principalmente lidando com o Brainiac. O próprio James Gunn já confirmou também, né, que o Brainiac era a ideia principal para o primeiro filme do Superman, que a gente teve agora, mas ele mudou a ideia, mudou os planos e deixou o Lex Luthor como principal, né? Então, cara, é muito provável que o Brainiac chegue muito em breve no DCU pra gente. E, cara, um filme com o Superman e a Supergirl contra o Brainiac lembrou o quê? Lembrou o quê? Além das HQs, que os dois também já enfrentaram o Brainiac aí diversas vezes nas HQs, lembra muito a segunda temporada de Minhas Aventuras com o Superman, que foi lançada ano passado. Tá fresquinho na nossa mente, cara. A gente viu o quanto, né, aquela animação foi muito boa, quanto a segunda temporada foi muito boa, e essa ligação entre o Brainiac junto com o Superman e a Supergirl foi muito boa também, né? Tanto que pra vencer o Brainiac na segunda temporada da série, o Superman e a Supergirl tiveram que se unir e lutar contra o Brainiac, né? E isso nos filmes seria muito bom, galera, muito bom. Essa é uma das possibilidades e a possibilidade que eu acho maior. Vamos para a segunda possibilidade que eu também acho muito grande, tá? Superman e a Autoridade, galera. The Authority, cara. A gente tem o filme confirmado da Autoridade que não é tão confirmado assim. O próprio James Gunn falou que o filme não tá andando, que ele não tá gostando dos resultados do filme e inclusive, né, o diretor do filme saiu da direção de The Authority por amando do James Gunn, e o James Gunn colocou ele em outra produção da DC, pra ele trabalhar em outra produção da DC que não é mais The Authority, e isso já abre brechas tanto para o filme da Autoridade ter sido cancelado, quanto também para a gente ter um filme do Superman e a Autoridade. Cara, com certeza seria um filme focado no Superman, ele teria um papel importante, assim como o James Gunn confirmou, ele seria o protagonista, mas a gente teria a Autoridade junto com ele, cara. A gente já teve a Engenheira agora sendo introduzida no filme dele, e cara, é questão de tempo pra gente ter os próximos, já que a Autoridade ainda vai aparecer no DCU, o James Gunn tem plano pra eles, a gente só não sabe ainda se o filme vai ser cancelado ou não, né? A gente não sabe o que vai transformar esse filme, que agora tá sem diretor, roteirista, o filme tá ali, a gente ainda não tem essa confirmação de que foi cancelado ou não, né? Mas o filme do Superman Autoridade seria muito bom, galera. Principalmente porque a gente já teve isso nos quadrinhos diversas e diversas vezes, cara. Inclusive a saga que eu trouxe aqui no canal contando a história do Superman foi do Superman com a Autoridade, mostrando que, cara, eles têm uma ligação muito forte nos quadrinhos. A equipe, cara, já teve alguns embates com o Superman, mas já se aliou bastante a ele nos quadrinhos e seria uma possibilidade muito grande. Ainda mais com essa possibilidade do filme da Autoridade ser cancelado, cara. Pô, transfere ele pra esse filme aqui, sabe? Seria o grande filme, Superman e a Autoridade juntos. Seria um filmaço, cara. Eu tenho certeza que seria muito bom esse filme. E vamos para as outras próximas possibilidades, né? Agora são possibilidades menores, sabe? Menos chance de acontecer, mas também são possibilidades. A primeira delas é Superman e a Legião. Cara, primeiro que é uma possibilidade boa, porque é a cara do James Gunn. A cara do James Gunn fazer um filme do Superman e a Legião dos Heróis, né? Cara, é uma equipe que a gente nunca teve aí nos cinemas, a gente dificilmente teve até nas séries, né? E é uma equipe bem clássica até da DC nos quadrinhos e que também já teve bastante participação do Superman, cara. O Superman, da mesma forma que teve aquela influência com a Autoridade, ele também teve com a Legião dos Heróis, com a Legião. Seria muito bom a gente ver isso nos cinemas, né? E o James Gunn havia falado, né, que ninguém até agora acertou qual é esse grande filme e que é uma coisa que ninguém imagina. Galera, mais inimaginável do que Superman e a Legião, ninguém tá teorizando, ninguém tá pensando na possibilidade do filme ser Superman e a Legião, porque ninguém tá imaginando que o James Gunn vai introduzir a Legião agora no DCU, porque na teoria não teria sentido introduzir a Legião dos Heróis agora no DCU, mas ainda assim seria um filme à cara do James Gunn. Ele adora introduzir personagens que ninguém conhece, a gente viu isso no filme dele do Esquadrão Suicida, né? A gente teve muitos personagens ali aleatórios, o próprio Bolha, né? Porra, é
um personagem completamente aleatório, sabe? Que foi tirado aí das profundezas das HQs da DC e que ganhou uma grande importância. Por isso que eu acho que Superman e a Legião também é uma grande possibilidade. E a gente finaliza com a quarta possibilidade sendo um filme da Trindade Santa. Por mais que seja um filme absurdo de bom e gigantesco, né? Da mesma forma que o James Gunn tá nomeando esse projeto dele, é um filme difícil também de acontecer, né? Porque a gente tem o Superman como protagonista, mas a gente ainda teria o Batman e a Mulher Maravilha, galera. Sendo que o Batman e nem a Mulher Maravilha foram introduzidos ainda no DCU. É muito difícil, com certeza das 4 possibilidades que eu dei pra vocês, é o filme mais difícil, mais improvável de acontecer, até porque, como eu falei, a gente não tem esses heróis introduzidos ainda, sabe? Seria muito difícil fazer um filme da Trindade Santa introduzindo eles pela primeira vez nesse filme. Seria muito difícil, e como James Gunn já está escrevendo o roteiro, o filme não vai sair daqui a 4, 5 anos, sabe? Até mais, né? O filme não vai sair em 2029, por exemplo, né? O filme vai sair provavelmente antes do filme do Batman e antes do filme da Mulher Maravilha. Então, como eu falei, não faria sentido um filme da Trindade Santa agora no DCU que introduzisse os personagens, sabe? É muito mais provável a gente ter a primeira participação do Batman num filme dos Jovens Titãs, ou no próprio filme do Batman de 2027, 2028 que a gente deve ter. A Mulher Maravilha, a mesma coisa, a introdução dela deve ser no filme dela só, a gente não deve ter uma outra introdução dela antes disso. Então, um filme da Trindade Santa ainda é uma possibilidade, mas é muito difícil, galera. Vamos lá, cara, das possibilidades que eu falei aqui, os que eu acho mais provável é um filme do Superman e a Supergirl juntos contra o Brainiac ou contra qualquer outro vilão. Mas eu acredito que um filme do Superman e da Supergirl juntos vai acontecer. Eu não sei se é esse que o James Gunn está fazendo, mas ele vai acontecer. Uma hora isso vai acontecer, cara, porque eles estão sendo os grandes principais por agora na DC, né? E a outra seria Superman e a Autoridade, que seria uma fusão de, por exemplo, um Superman 2 e o filme da Autoridade, que possivelmente foi cancelado. A gente não sabe, mas provavelmente deve ter sido já cancelado aí, né? Comenta o que vocês acham, qual possibilidade você acha que é a mais clara. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!